Olá, querido ouvinte. Seja muito bem-vindo ao nosso Evangelho no Lar. Que a paz e a luz do Cristo preencham nossos corações, trazendo serenidade e compreensão. Este é um momento especial de reflexão, aprendizado e prece, no qual nos conectamos com Deus e com a espiritualidade superior para fortalecer nossa caminhada na Terra. Se ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar o sininho. Assim, você recebe notificações sempre que um novo vídeo for publicado. Antes de iniciarmos, sugiro que você coloque um copo de água ao seu lado. Ao final do nosso encontro, essa água estará fluidificada com energias elevadas, tornando-se um bálsamo para o corpo e a alma. Senhor Deus, Pai de amor e misericórdia, elevamos nossos pensamentos a Ti neste instante de recolhimento e oração. Pedimos que Sua luz envolva todos aqueles que enfrentam enfermidades, que estão internados, buscando a recuperação do corpo e do espírito. Intercedemos também, Senhor, por aqueles que se encontram privados de liberdade, para que possam encontrar arrependimento sincero e esperança na reabilitação através do amor de Cristo. Abençoa, Pai, os que passam por dores e dificuldades, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Que possam encontrar consolo, força e alívio em Tua presença. Rogamos igualmente pelos irmãos que desencarnaram e ainda não compreenderam sua nova realidade no plano espiritual. Que sejam amparados pelos mensageiros de luz e guiados com amor ao entendimento e à paz. Senhor, pedimos também por nossos familiares, os que estão ao nosso lado e os que já partiram. Que Tua luz nos envolva e nos fortaleça sempre. Agora, com humildade e fé, recitemos juntos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Hoje vamos refletir sobre o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Sabem os mandamentos: não cometam adultério, não matam, não roubem, não prestem falso testemunho, não façam insulto a ninguém, honrem seu pai e a sua mãe. Marcos, capítulo 10, versículo 19. Lucas, capítulo 18, versículo 20. Mateus, capítulo 19, versículos 18, 19. Honrem seu pai e a sua mãe, a fim de viverem longo tempo na terra que o Senhor seu Deus os dará. Êxodo, capítulo 20, versículo 12. O mandamento, honrem seu pai e sua mãe, é uma verdade da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que aquele que não ama seu pai e sua mãe não pode amar o seu próximo. Mas o termo honrar envolve um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quis mostrar por essa forma que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a aprovação, o que envolve a obrigação de se cumprir para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem o papel de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. Honrar o pai e a sua mãe não é apenas respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Sobretudo para com os pais sem recursos é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grande coisa, porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando-os para os cômodos mais insignificantes da casa,
apenas por não os deixarem na rua, reservando para si o que há de melhor, de mais confortável? Ainda bem quando não o fazem de má vontade e não os obrigam a comprar caro o que lhes resta a viver, descarregando sobre eles o peso do governo da casa. Será então aos pais velhos e fracos que cabe servir a filhos jovens e fortes? Será que a mãe teria vendido leite quando os amamentava? Porventura, ela contou suas vigílias, quando eles estavam doentes, os passos que deram para lhes obter o de que necessitavam? Não, os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos nadas supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Unicamente essa é a piedade filial grata a Deus. Portanto, ai daquele que despreza o que deve aos que o ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhe garantir o bem-estar. Ai do ingrato, será punido com a ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra, em que sofrerá o que houver feito aos outros. É certo que alguns pais descuidam de seus deveres e não são o que deviam ser para os filhos. Mas é Deus que compete puni-los e não a seus filhos. Não cabe a estes censurar os pais, porque talvez hajam merecido que aqueles fossem quais se mostram. Se a lei da caridade manda, se pague o mal com o bem, se seja indulgente para as imperfeições de alguém, se não diga mal do próximo, se lhe esqueçam e perdoem os agravos, se ame até os inimigos, quão maiores não hão de ser essas obrigações, em se tratando de filhos, para com os pais. Então, os filhos devem tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus referentes ao próximo, e ter presente que todo procedimento de reprovação com relação aos estranhos, ainda mais censurável, se torna relativamente aos pais. E que o que talvez não passe de simples falta no primeiro caso pode ser considerado um crime. No segundo, porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. Deus disse: honrem seu pai e sua mãe, a fim de viverem longo tempo na terra que o Senhor seu Deus os dará. Porque ele promete como recompensa a vida na terra e não a vida celeste? A explicação se encontra nestas palavras: que Deus os dará, as quais, suprimidas na moderna fórmula do Decálogo, lhe alteram o sentido. Para compreendermos aqueles dizeres, temos de nos reportar a situação e as ideias dos hebreus naquela época. Eles ainda nada sabiam da vida futura, não lhes indo a visão além da vida corporal. Logo, tinham de ser impressionados mais pelo que viam do que pelo que não viam. Deus fala a eles então numa linguagem que lhes estava mais ao alcance e, como se dirigisse a crianças, põe-lhes em perspectiva o que pode satisfazê-los. Achavam-se eles ainda no deserto. A terra que Deus lhes dará é a terra da promissão, objetivo das suas aspirações. Nada mais desejavam do que isso. Deus lhes diz que viverão nela longo tempo, isto é, que a possuirão por longo tempo, se observarem seus mandamentos. Mas, ao verificar-se a chegada de Jesus, eles já tinham suas ideias mais desenvolvidas. Chegada a ocasião de receberem alimentação menos grosseira, o mesmo Jesus os inicia na vida espiritual, dizendo: meu reino não é deste mundo, é lá, e não na terra, que receberão a recompensa das suas boas obras. A estas palavras, a terra prometida deixa de ser material, transformando-se numa pátria celeste. Por isso, quando chama à observância daquele mandamento, honrem seu pai e sua mãe, já não é a terra que lhes promete, e sim o céu. E tendo vindo para casa, reuniu-se aí
tão grande multidão de gente que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram os parentes de Jesus para se apoderarem dele, pois diziam que ele havia perdido o juízo. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos, capítulo 3, versículos 20, 21 e 31 a 35. Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. Algumas palavras de Jesus parecem estranhas por contrariarem com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de tirar daí uma arma, pretendendo que ele se contradizia. Porém, é fato irrecusável que sua doutrina tem por base principal, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Ora, não é possível que ele destruísse de um lado o que do outro estabelecia, donde esta consequência rigorosa: se certas proposições suas se acham em contradição com aquele princípio básico, é que as palavras atribuídas a ele foram ou mal reproduzidas, ou mal compreendidas, ou se não são suas. Causa admiração e com fundamento que neste passo Jesus mostrasse tanta indiferença para com seus parentes e, de certo modo, renegasse sua mãe. Pelo que pertence a seus irmãos, sabe-se que eles não o estimavam. Espíritos pouco adiantados não compreendiam a sua missão. Tinham o proceder dele por extravagante e seus ensinamentos não os tocavam, tanto que nenhum deles o seguiu como discípulo. Diríamos mesmo, até certo ponto, que partilhavam das prevenções de seus inimigos. O que é fato, em suma, é que o acolhiam mais como um estranho do que como um irmão, quando aparecia a família. João diz positivamente, capítulo 7, versículo 5, que eles não davam crédito a ele. Quanto à sua mãe, ninguém ousaria contestar a ternura que ela lhe dedicava. Entretanto, devemos concordar igualmente em que também ela não fazia ideia muito exata da missão do filho, pois não se vê que lhe tenha nunca seguido os ensinos, nem dado testemunho dele, como fez João Batista. O que nela predominava era a solicitude maternal. Supor que ele tenha renegado sua mãe seria desconhecer o seu caráter. Semelhante ideia não poderia encontrar guarida naquele que disse: honrem seu pai e sua mãe, pois se faz necessário procurar outro sentido para suas palavras, quase sempre envolvidas no véu da forma alegórica. Ele não desprezava nenhuma ocasião de dar um ensino. Aproveitou, portanto, aquela que se lhe deparou com a chegada de sua família para esclarecer a diferença que existe entre a parentela corporal e a parentela espiritual. Os laços do sangue não estabelecem obrigatoriamente as ligações entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, pois o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele não faz mais do que lhe fornecer o envoltório corporal. No entanto, é seu dever auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são normalmente espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo que aí lhes serve de provação. Os verdadeiros laços de família não são os de sangue, e sim os da simpatia e da igualdade de ideias.
os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem se rejeitar, conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Então, há duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras são duráveis, se fortalecem pela purificação e se eterniza no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. As segundas são frágeis como a matéria, acabam-se com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A inimizade que os irmãos moviam contra ele se acha claramente expressa em a narração de São Marcos, que diz deles terem o propósito de se apoderarem do Mestre, sob o pretexto de que este perdera o sentido. Informado da chegada deles, conhecendo os sentimentos que nutriam a seu respeito, era natural que Jesus dissesse, referindo-se a seus discípulos do ponto de vista espiritual: eis aqui meus verdadeiros irmãos. Embora na companhia daqueles estivesse sua mãe, ele generaliza o ensino que de maneira alguma implica tenha pretendido declarar que sua mãe, segundo o corpo, nada lhe era como espírito, que só indiferença lhe merecia. Provou suficientemente o contrário em várias outras circunstâncias. Instruções dos espíritos. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos. Mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É desse ponto de vista em particular que a vamos considerar para lhe analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Quando deixa a Terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço ou permanece estacionário até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. A alguns dentre eles, porém, mais adiantados do que os outros, é permitido ver um pouco da verdade. Então, eles apreciam as horríveis consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreendem que, para chegarem a Deus, só há uma senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Então, mediante esforço incrível, tais espíritos conseguem observar aqueles a quem eles odiaram na terra. Ao vê-los, porém, o rancor se desperta no íntimo deles. Revoltam-se contra a ideia de perdoar, e ainda mais a de cederem de si mesmos, sobretudo a de amarem os que lhes destruíram, quem sabe até os haveres, a honra, a família. Entretanto, fica abalado o coração desses infelizes. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução, oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Por fim, após anos de meditações e preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Qual será o seu procedimento na família escolhida? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. O incessante contato com seres a quem odiou constitui prova terrível.
sob a qual não raro cai, se não tem ainda bastante forte a vontade. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será o amigo ou o inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. É como se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam da parte de certas crianças e que parecem injustificáveis. Com efeito, nada naquela existência poderia provocar semelhante antipatia. Para compreender a causa, é necessário voltar o olhar ao passado. Ó espíritas, compreendam agora o grande papel da humanidade. Compreendam que, quando produzem um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Fiquem cientes dos seus deveres e ponham todo o seu amor em aproximar essa alma de Deus. Tal a missão que lhes está confiada e cuja recompensa receberão se fielmente a cumprirem. Os cuidados e a educação que lhe darão a ele auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrem-se de que Deus perguntará a cada pai e a cada mãe: que fizestes do filho confiado à sua guarda? Se por culpa de vocês ele se conservou atrasado, terão como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando dependia de vocês que ele fosse bem-sucedido. Então, assediados de remorsos, vocês mesmos pedirão que lhes seja concedido reparar a falta. Solicitarão para si e para ele outra encarnação em que o cerquem de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, lhes retribuirá com o seu amor. Pois não escorrassem a criancinha que rebate sua mãe, nem a que lhes paga com a ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim e que a deu. Imperfeita intuição do passado se revela, do qual podem deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abracem o filho que lhes dá desgostos e digam consigo mesmas: um de nós dois é culpado. Façam-se merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos seus filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas muitas de vocês, em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos de existências anteriores, travam e desenvolvem esses princípios por uma culposa fraqueza ou por descuido, e mais tarde o seu coração, corrompido pela ingratidão dos filhos, será para vocês, já nesta vida, um começo de expiação. A tarefa não é tão difícil quanto parece e não exige a sabedoria do mundo. Tanto o ignorante como o sábio podem desempenhá-la assim, e o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. Os pais devem se esforçar em estudá-los. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Então, que os pais estudem os menores indícios reveladores da origem de tais vícios e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Façam como o bom jardineiro, que corta os brotos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Não se espantem de serem mais tarde pagos com a ingratidão, se deixarem que o egoísmo e o orgulho se desenvolvam. Quando os pais fazem tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam êxito, não têm de que culpar a si mesmos e podem conservar a consciência tranquila. Para a amargura muito natural que então lhes vem da improdutividade de seus esforços, Deus reserva grande e imensa consolação, na certeza de que se trata apenas de um retardamento e que lhe será concedido concluir noutra existência a obra agora começada e que um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede, só permite as que podem ser cumpridas. Se tal não sucede, não é que falte possibilidade, falta a vontade. Com efeito, quantos há que, em vez de resistirem aos maus pendores, se contentam neles?
Para esses, ficam reservados o pranto e os gemidos em existências posteriores. No entanto, admirem a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Vem um dia em que Deus abre os braços ao culpado, cansado de sofrer, com o orgulho afinal abatido, para receber o filho pródigo que se lança aos seus pés. Ouçam bem. As provas rudes são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. É um momento supremo, no qual cabe sobretudo ao espírito não fracassar murmurando, se não quiser perder o fruto de tais provas e ter de recomeçar. Em vez de se queixarem, agradeçam a Deus a ocasião que lhes proporciona de vencerem, a fim de merecer o prêmio da vitória. Assim, saindo da tempestade do mundo terrestre, quando entrarem no mundo dos espíritos, serão aí aclamados como o soldado que sai triunfante da batalha. De todas as provas, as mais duras são as que afetam o coração. Um que suporta com coragem a miséria e as privações materiais, cai ao peso das amarguras domésticas, machucado da ingratidão dos seus. Oh, que dolorosa angústia essa! Mas em tais circunstâncias, que mais pode restabelecer eficazmente a coragem moral do que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se bem haja prolongados despedaçamentos d'alma, não há desesperos eternos, porque não é possível que seja da vontade de Deus que a sua criatura sofra indefinidamente? Que há de mais reconfortante, de mais animador, do que a ideia que de cada um dos seus esforços é que depende abreviar o sofrimento mediante a destruição, em si, das causas do mal. Para isso, porém, se faz preciso que o homem não prenda o olhar na terra e só veja uma existência, que se eleve a pairar no infinito do passado e do futuro. Então, a justiça infinita de Deus se evidencia, e esperam com paciência, porque se torna explicável o que na terra lhes parecia verdadeiras monstruosidades. Passa-se a considerar as feridas que aí se abrem como simples arranhaduras. Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família se apresentam a vocês sob seu aspecto real. Já não enxergam apenas os frágeis laços da matéria a ligar-lhes os membros. Enxergam sim os laços duradouros do espírito que se perpetuam e consolidam com a evolução, em vez de se quebrarem por efeito da reencarnação. Formam famílias, os espíritos que a afinidade dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a se reunir. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se gruparem, como o fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e semelhantes. Se, nas suas peregrinações, acontece ficarem temporariamente separados, mais tarde tornam a se encontrar, ditosos pelos novos progressos que realizaram. Mas, como não lhes cumpre trabalhar apenas para si, Deus permite que espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos a bem de seu progresso. Esses espíritos se tornam, por vezes, causa de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui para estes a prova e a tarefa a desempenhar. Portanto, acolham a eles como irmãos, auxiliem e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que, por sua vez, poderão salvar outros. Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus esteja conosco. Ao mergulharmos no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, somos convidados a refletir sobre um mandamento que ultrapassa o tempo e as religiões. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Mais do que uma ordem moral, esse ensinamento é um chamado profundo à caridade no seio da família. Honrar nossos pais não é apenas respeitá-los ou obedecê-los. É reconhecê-los como instrumentos de Deus que nos ofertaram a oportunidade da reencarnação. É agradecer, através de ações concretas, todo o esforço, todo o sacrifício, toda a dedicação silenciosa e abnegada com que cuidaram de nós.
O Espírito da Verdade nos esclarece que a verdadeira piedade filial se traduz pelo zelo amoroso, especialmente na velhice ou na dificuldade. Não basta oferecer o necessário para que não passem fome ou frio. Devemos ir além, oferecer-lhes afeto, escuta, dignidade e gratidão, como pagamento de uma dívida sagrada. A espiritualidade também nos adverte sobre a ingratidão dos filhos, uma das mais dolorosas provas, pois toca o coração com espinhos de dor e decepção. Contudo, aprendemos que mesmo nesses momentos, o amor e o perdão são os caminhos para a elevação espiritual. Às vezes, o filho ingrato de hoje é o inimigo do passado que retornou ao nosso lar para que aprendamos a amar, perdoar e crescer juntos. Jesus, quando diz: "Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos?", não despreza sua família terrena, mas nos ensina que os laços do Espírito são eternos e mais fortes do que os do sangue. Famílias são formadas não apenas por carne e osso, mas por laços de afinidade, simpatia e provas comuns que unem os espíritos em sua caminhada evolutiva. Portanto, irmãos, honrar pai e mãe é um ato de amor que repercute no plano espiritual. Quando cuidamos de nossos pais com carinho e responsabilidade, estamos também cuidando de nosso próprio espírito, preparando o solo para colheitas futuras de amor, amparo e paz. Vamos encerrar o nosso Evangelho no Lar com a seguinte oração. Senhor Jesus, Mestre amado, agradecemos por mais esta oportunidade de aprendizado, de luz e de reflexão. Neste instante, envolvemos com amor todos os pais e todas as mães deste mundo, os que estão conosco e os que já retornaram à pátria espiritual. Concede-nos, Senhor, a sensibilidade para reconhecer o valor desses corações que tanto nos ofertaram. Que possamos honrá-los com atitudes de respeito, cuidado e compaixão. Que saibamos enxergar, mesmo nas diferenças, a missão espiritual que nos une como família. Ampara, Senhor, os corações feridos pela ingratidão dos filhos e consola os pais esquecidos, maltratados ou abandonados. Dá-lhes a certeza de que nenhum gesto de amor é em vão e que a justiça divina não falha. Fortalece-nos, Senhor, para que possamos viver com mais amor, mais compreensão e mais espírito de perdão em nosso lar. Que sejamos sempre instrumentos de reconciliação, paz e ternura. Assim seja.